Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Vitória e listar algumas opções de jogadores que, na minha opinião, poderiam ser boas alternativas daqui para o início da Série A. Eu já tinha comentado sobre alguns outros desses aqui com vocês, mas são 4 opções que, na minha opinião, para setores diferentes, né, volante, meia, ponta, enfim, poderiam ser alternativas, e quero que você deixe até aqui embaixo nos comentários quais seriam, por exemplo, aquelas posições que você acha que o Vitória tem que buscar daqui para o início da Série A. Lembrando que a janela de transferências internacional está fechada, então na teoria apenas jogadores que estão nos times brasileiros poderiam ainda chegar nesse mês de abril. Mas, sinceramente, tem muitas boas opções e de alguns times também que ou vão jogar alguma divisão muito inferior nesse ano e poderia chegar com empréstimo para a Série A, ou jogadores que vêm se destacando em clubes da Série B, ou outros que estão mais encostados em algumas equipes que eu vou comentar aqui com vocês. Antes de começarmos, como sempre, né, aproveite aqui para deixar seu like, comentar alguma coisa aqui embaixo, qual é o seu palpite para essa decisão, né, entre Bahia e Vitória, deixa aqui embaixo nos comentários, se inscrever para a gente chegar a 56 mil inscritos aqui no YouTube, conto com a ajuda de vocês e, no caso, todos os dias postamos vídeos do Vitória, por isso que é importante sempre você fazer isso aqui para o YouTube notificar vocês, inclusive também tem nessa opção de ativar as notificações. Então vamos lá, né? Lembrando que não é que o Vitória tem interesse nesses jogadores, é uma lista de jogadores que eu preparei aqui para vocês para mostrar, né, essas possibilidades, e o primeiro que eu quero comentar com vocês é o João Pedro Galvão, é um jogador que pode jogar como um segundo atacante, um centroavante ali, enfim, ele que tem 32 anos de idade, atualmente pertence ao Grêmio, que no ano passado chegou, não encantou muito, mas nessa atual temporada tem tido um pouco mais de oportunidades, mas ainda assim, muito mais como reserva do que qualquer outra coisa. Vou deixar os números dele aqui para vocês, ele que tem nessa atual temporada 12 jogos e 3 gols, mas se você for ver, vou deixar aqui agora esses números de minutos atuados. O último jogo dele no dia 16, 10 minutos, o penúltimo 14 minutos, anterior a isso 15 minutos que ele jogou, vinha de uma sequência como titular, mas agora com a chegada no Grêmio, né, o Pavon, o Soteldo, ele acabou perdendo muito espaço, até mesmo nessa função que ele poderia jogar mais pelo lado direito, né, e aí tendo o Diego Costa para essa opção de centroavante, o João Pedro acabou perdendo muito espaço. De qualquer forma, não acho que ele é inegociável, porque o contrato dele de empréstimo vai até o final da temporada com o Grêmio, ele pertence ao Fenerbahçe lá da Turquia. Eu acho que poderia chegar a um acordo com a equipe turca para ter, por exemplo, esse reempréstimo ou algo nesse sentido. Ano passado pelo Grêmio só 15 atuações, e fica até surpreso dessa volta dele para o Brasil, que foi muito ruim, né? Só para você ter uma ideia, ele viveu uma fase muito boa no futebol europeu. Vou deixar aqui, ó, lá no Cagliari da Itália. Desde quando ele chega, ele já teve bom desempenho, mas de 2019 a 2022, ele tinha uma média de quase 15 gols e 4 assistências por ano. Olha aqui, ó, por exemplo, 2019-2020, 39 jogos, 19 gols e 4 assistências, isso com um clube na primeira divisão da Itália. Depois, em 2020-21, 40 jogos, 16 gols e 3 assistências, 21-22, 39 jogos, 13 gols e 4 assistências. E aí foi para a Turquia, não teve um desempenho razoável, 28 jogos e 5 gols, mas não conseguiu jogar muito bem, e nem agora no Grêmio ainda segue como reserva. Jogador que passou na base aí de alguns clubes aqui no Brasil, Cruzeiro, Santos, jogou também no Penharol, no futebol português, no Estoril Praia. Acho que poderia ser uma alternativa, dependendo até o Grêmio pagando uma parte dos salários, ao invés de ter que pagar 100% para ser um jogador reserva. O Renato Gaúcho usa ele em alguns jogos, mas dependendo se o Grêmio se reforçar nessa janela agora, pode ser que acabe perdendo ainda mais espaço, e é um jogador que eu ficarei de olho. Lembrando que pode ser que nesse momento não seja viável, mas vai ter um mercado ali de julho que os clubes realmente contratam bastante. Então, quem sabe daqui para até lá, alguns desses atletas percam espaço e não possam ser ainda mais viáveis. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, então é para vocês também dar um XBet, que preparou ótimas cotações para esse próximo compromisso, o primeiro jogo de ida da final entre Vitória e Bahia, que eu vou deixar aqui para vocês como que está essa cotação. Você pode vir aqui em Esportes, nessa parte aqui no site desse principal, clica aqui, você vem nessa opção também de apostar no seu clube nacional, que aí por lá vai aparecer mais alternativas e opções para você começar, né? Vou deixar aqui o exemplo para vocês, que lembrando, né, tem as opções para esse jogo contra o Vitória, o Bahia e Vitória, e também as opções na Copa do Nordeste. Vamos vir aqui então, ó, em jogos, futebol, você pode vir aqui em tudo, que vai aparecer várias opções de campeonatos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ó. Brasil, vamos lá, ó. Tem jogos da Copa do Nordeste, tem jogos aqui então que eu vou no Campeonato Baiano, e tá aqui, ó, Vitória e Bahia, dia 30, primeiro jogo da decisão. Vamos ver como que será que está essas cotações? Vamos lá. Tá aqui, ó, começando o primeiro jogo no Barradão, vitória do Vitória 2,88, vitória do Bahia 2,40, empate 3,15. Vou apostar então na vitória do Vitória, bora lá. Apostar R$30, quanto votaria? 86. Apostar R$100 aqui, ó, 288. Lembrando, apostar sempre com responsabilidade, apenas aquilo que você pode perder mesmo. Tô com R$50 ali dando bobeira.
Você voltaria 144, 20 reais que seja, 10 reais, você já pode começar lá na 1xBet. Lembrando desse bônus, né, que você vindo aqui na descrição e utilizando o meu cupom BLACKFOOT, você não tem só 1.200, igual mostra aqui no site. Consegui uma promoção para vocês que você tem, no caso, 1.560 de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, você tendo esse dobro, né, no seu depósito, até $300, muito melhor do que seria aqui de R$1.200, daria mais de 1.560 em premiações e opções, né? Quero apostar, por exemplo, em outro jogo, sabe? Como que eu venho? Você vem aqui em futebol também, ó, você pode vir no Brasil, tá aqui, ó, a liga do Campeonato Baiano, a decisão, Copa do Nordeste. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste, então vai até aparecer esse compromisso aqui, ó. Mas já tem aqui ó, esse duelo, ó, Bahia e Vitória. Infelizmente ainda não está disponível o jogo contra o Fortaleza e Vitória ainda, mas você pode vir aqui e procurar várias opções no Brasil e no mundo junto com a 1xBet. Não esqueça de utilizar esse cupom, ó, BLACKFOOT, para você ter esse super bônus no seu primeiro depósito. Bom, vamos lá. Dando sequência aqui no vídeo, eu quero falar aqui sobre outra opção que seria uma alternativa aí para uma função que eu acho que o Vitória ainda vai buscar, que seria de um ponta mesmo, ponta direita, ponta esquerda, que é o Reinaldo do Guarani, jogador de apenas 22 anos, que tem sido o melhor jogador como ponta direita no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista até aqui. Ele que pertence ao Santa Clara de Portugal, está emprestado ao Guarani até o final desse ano e no Campeonato Paulista já chamou muita atenção. 12 jogos disputados, 2 gols marcados e uma assistência. Ele tem a melhor nota lá no site SofaScore, próxima de 7.20, né, no geral, sendo o melhor jogador nessa função. Ele que é revelado na base do Criciúma, passou aí em 2019 como profissional. Naquela ocasião ele tinha 18 anos, foi muito bem, 34 jogos disputados, passou um tempo também no Atlético Paranaense, onde até teve algumas chances, mas não conseguiu ir muito bem. Somando as passagens no Furacão, foram aí um total menos de 45 jogos, 2 gols marcados nesse período. Passou também no CSA de empréstimo em 2021 e no Santa Clara de Portugal, que jogou apenas uma partida no ano passado no time profissional e 9 jogos e 2 gols no time sub-23. Então um jogador que vem chamando a atenção, não deu muito certo aí no Furacão, mas não quer dizer que ele não tenha potencial, e ainda mais depois dessa disputa pelo Guarani no Campeonato Paulista. Não ficaria surpreso se aparecer alguns outros times interessados na sua contratação. Vale lembrar também outros tópicos aqui, né, de que o Vitória ainda deve buscar mais um jogador sim para esse setor, porque ele pode jogar de ponta esquerda e ponta direita, e se você for analisar, está muito dependente ainda do Oswaldo, do Yuri Castilho. Acho que o Vitória tem que ir ao mercado em busca de mais um jogador, mais um nome para esse setor. Dando sequência aqui no vídeo, mais um seria um jogador que já foi especulado em outros momentos, que é o volante Alisson. Ele pode jogar como volante e um meia central, então eu acho interessante essa função dele. Ele que tem 26 anos de idade e que vem se destacando pelo Atlético, assim como foi em 2022. Ele foi especulado no Vitória, se você for ver, até no início desse ano. Acho que ele tinha 5 jogos no Atlético, já estava tendo seu nome especulado e certamente vai jogar a Série A para alguma outra equipe. Ele que se destacou, vou deixar aqui para vocês, mudou muito de clube nos últimos anos. 2022, que é quando ele começa a se destacar profissionalmente, naquela ocasião estava com 24 anos, antes disso passou no Volta Redonda, Ponte Preta, Democrata, mas sem Ponte Nova, né, sem muito destaque, e tirando no Volta Redonda até chegar no Atlético. 12 jogos no Campeonato Mineiro, foi muito bem em 2022, foi para a Ponte Preta na Série B, 30 jogos e 5 gols, e aí foi para o Cruzeiro na temporada passada, que é o clube de coração dele e tudo mais, mas jogou apenas 22 jogos e uma assistência, teve muitos problemas com o técnico e aí acabou sendo liberado para o Moreirense do futebol português. O mais engraçado é que ele até foi bem no Moreirense, jogou 12 jogos por lá no ano passado e voltou do nada. Muita gente ficou surpresa com essa volta dele ao Atlético, mas certamente ele não vai jogar a Série C pela equipe de São João do Rei. Certamente vai aparecer uma proposta da Série A ou do futebol europeu, até porque ele foi bem na disputa do Campeonato Estadual pelo Atlético nessa atual temporada. Igual eu falei, já teve seu nome especulado outras vezes no Vitória, não dá para dizer se ele foi realmente ou não procurado, mas na minha opinião pode ser uma alternativa muito boa, porque ele não joga apenas como volante, como pode fazer um papel, por exemplo, como meia central, como por exemplo um meia de criação, quando o time está vencendo, coloca ele no lugar, por exemplo, do Jean Mota ou do Daniel Júnior, do Luan, e ele faz um papel ali muito bom, criativo e também de marcação. Acho que, sinceramente, uma ótima alternativa. Eu gosto muito do Alisson, tem aí 26 anos de idade, volante aí de 1,84 m, destro, que pertence ao Atlético. E o último aqui que eu quero falar com vocês é o meia de criação, que até meu irmão Guilherme, né, ele trouxe aqui um vídeo sobre isso, que é o meia Benítez, e alguns de vocês gostaram bastante do meia de criação. Ele que é argentino, tem 29 anos de idade e já foi especulado em alguns outros clubes da Série A. O América certamente não faria jogo fácil para liberá-lo, até porque tem contrato longo ainda com ele, que está avaliado na casa dos 10 milhões de reais, mas certamente pediria até mais como compensação financeira. Ele que tem aí 29 anos, pode jogar como meia de criação mesmo, é a principal característica dele,
destro, 1,72 m, 1,73 m de altura. Nessa temporada no Campeonato Mineiro, 6 partidas, 1 gol e uma assistência. Tem um número baixo de jogos desde quando chegou aqui no Brasil, muito por conta dos problemas físicos. Então, é um atleta que teria que ter cuidado em relação a isso, né? O América jogou mais de 13 jogos nesse ano, ele só jogou em 6 desses. Ano passado, da mesma forma, 41 partidas, mas ainda assim teve números sensacionais, 9 gols e 11 assistências, 20 participações em gols em 41 jogos, mesmo com o América numa fase terrível no Campeonato Brasileiro. Podemos dizer que o Benítez, a cada 2 jogos, ele marcava um gol ou uma assistência. Ótimo desempenho realmente, só não jogou mais por conta de problemas físicos, poderia ter chegado a 60 jogos, 55, como foi o Emmanuel Martinez e o Mastriani, passando das 50 partidas, né, pelo América, mesmo em alguns momentos como reserva. No América chegou em 2022, 15 jogos, 1 gol e 3 assistências. Aqui no Brasil foi bem no Vasco em 2020, 33 partidas, 3 gols e 3 passes. Só não continuou no Vasco porque o clube foi rebaixado para a Série B. No ano seguinte foi para o São Paulo, até que jogou bem, 10 participações em gols em 42 jogos, 4 gols e 6 assistências. Mas acabou que teve alguns problemas com o Rogério Ceni, eu acho que na época ele já estava, com a diretoria, enfim, não ficou, mas é um bom jogador. Tirando no Grêmio, na temporada 2022, 12 jogos e uma assistência, depois foi para o América, ele jogou bem em todos os times. No próprio Independente, né, jogou lá 2010 a 2019, foi muito tempo realmente, 2018 mesmo, 13 gols, 5 assistências em 38 jogos, acho muito bom. Mas apesar disso, eu acho que esse setor de meia de criação, o Vitória, na minha opinião, já está bem, cara, se for ver, né, o Daniel Júnior, o Luan, o Jean Mota pode jogar como meia central, mas pode jogar como meia também de criação, porque tem muita qualidade. Não acho que vai buscar mais um jogador como meio ofensivo, vai ter que fazer um investimento muito alto, porque o América não liberaria ele por menos de 10, 15 milhões. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui para vocês. Link da 1xBet aqui embaixo na descrição, no comentário fixado. Quem será que vence esse primeiro jogo na final do Campeonato Baiano? E outras sugestões de vídeos. Destaques do Nova Iguaçu poderia chegar? Tá tudo aparecendo aqui na tela. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!